Daniel, hoje eu comento sobre os 3 grupos que se articulam na disputa para o governo do estado do Rio Grande do Norte. Todo mundo sabe, 2026, ano de eleição. Nesses grupos você tem aí o grupo do governo, né, da governadora Fátima Bezerra, não definiu ainda quem vai ser o candidato. Muitos falam no nome de Walter Alves, do MDB. Ele disse em entrevista a Carol Ribeiro nessa semana que está muito cedo para definir, apesar da pressa que o PT tem para uma definição, e que um plano B do próprio petismo seria o nome do secretário estadual da Fazenda, Carlos Eduardo Xavier, que estaria sendo ensaiado aí para uma candidatura ou como cabeça de chapa ou como vice do Walter Alves. Caso o Walter não queira ir, o Cadu pode ser um plano B do PT na disputa. Outro grupo é o do senador Rogério Marinho, que aí eles sempre citam, pode ir Stevenson, Rogério ou Álvaro Dias, né? Que na verdade fica ali entre Álvaro e entre Rogério. Stevenson Valentim deve ser candidato mesmo à reeleição. Até agora eles dizem, tanto Álvaro quanto Rogério, que é pré-candidato, mas que vai ser um ou outro nessa disputa, ou seja, não há ainda uma definição de fato de quem nesse grupo vai estar como candidato. Se sabe que vai ser um ou outro, mas não sabe quem dos dois. Numa espécie de terceira via, o prefeito aqui de Mossoró, Alisson Bezerra, do União Brasil. Alisson ainda mantém também uma descrição, quando é sempre questionado, e aí ele diz, toda entrevista me questionam isso, tanto em Natal quanto em Mossoró, se ele vai ser candidato a governador. Durante, por exemplo, essa semana, depois da leitura da mensagem anual na Câmara de Mossoró, o jornalista Vonúvio Prachetes questionou, o prefeito, o senhor vai ser candidato a governador? Há essa ideia? Ele disse que está conversando com todo mundo, mas que o foco é Mossoró, ou seja, nem diz que sim, nem diz que não, sempre sai ali pela tangente quando é questionado ou pressionado nessa pergunta. No que se refere a Alisson, ele tem recebido prefeitos de diversas regiões do estado do Rio Grande do Norte, ou aqui no Palácio da Resistência, ou ido a algumas cidades. De fato, ele tem intensificado a andança dele em diversos municípios aqui do estado do Rio Grande do Norte. Nessa semana saiu uma pesquisa publicada pelo portal Agora RN, Instituto Agora Sei, que mostrou ele em primeiro lugar na disputa para o governo, ainda acima de nomes como Álvaro Dias, Rogério Marinho, Natália Bonavides e Walter, mas claro que até 2026 ainda tem muita, aqui em Mossoró diz muito assim, muita água para passar debaixo da ponte, né? São muitas articulações que vão percorrer. De fato, a gente tem até agora uma indefinição, que eu diria que é normal, mas ao mesmo tempo que a gente tem essa indefinição, a gente também tem uma pressa aí desses agentes políticos, seja para se tornarem conhecidos, seja para buscarem conversações com vistas ao pleito de 2026. Alaide Daniel. Muito bem, pois tá é, aí. o interessante, aí você vê a articulação política muito bem desenhada, né? A Alisson, ele está recebendo prefeitos das regiões, significa que ele está se articulando politicamente para se viabilizar um candidato a governo ou se tornar um pré-candidato, e ao mesmo tempo ele fala, não, o foco é Mossoró. Oh, meu Deus. Mas isso aí passando, né, Laíde? Isso aí é estratégia. Tipo, você gosta de fulano? Eu não. Gosto não. Então fica muito claro aí que ele está se articulando e tentando se viabilizar. E a pesquisa, como o Saulo acabou de falar, deu positiva para ele. Sim. E isso, quem manda é a voz do povo, né? O poder político, exatamente, estão aí nas pesquisas, nos votos, no poder que ele tem com o público. E aí eu acredito que ele vai ser... acredito que vai ser uma boa briga entre eles, né? A briga, assim, que eu falo positiva, para ver quem sai. E, de repente, não sai nem só um, viu? Sai mais de um candidato, né? Não, Saulo? É sim, Alaide, eu concordo plenamente. E aqui teria uma conjuntura diferente, no caso de Alisson ser candidato, por exemplo, a governador. Ele teria que renunciar à prefeitura de Mossoró, e não é que ele se licenciaria do cargo, não, é tchau e benção. Renunciaria à prefeitura de Mossoró até abril de 2026, passaria o cajado para o vice, que aí seria prefeito, Marcos Medeiros, do PSD, para aí ele ir para uma candidatura a governador. Mas para mim, Elaide, eu concordo com suas palavras. Está muito claro que ele está numa articulação avançada no interior e na capital para uma candidatura a governador do estado do Rio Grande do Norte. Aguardemos. Muito bem, tá aí Saulo Vale, diretamente de Mossoró. Quem quiser acompanhar as notícias e as informações do Saulo no Instagram, blog